Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e, em primeiro lugar, quero desejar um excepcional ano de 2024 para todas e todos. Através desse canal, continuaremos ao longo desse ano que se inicia tratando das mais importantes, das mais relevantes aspectos atinentes à área criminal, trazendo as mais importantes e relevantes atualizações dentro da área do direito penal, processo penal, legislação penal especial. Vocês sabem, aqui nas minhas redes sociais, notadamente nesse meu canal, a gente tem o creme de la creme da atualização dos tribunais superiores e das novidades legislativas e, claro, também doutrinárias acerca do cenário criminal brasileiro. Esse ano eu tenho um propósito, um planejamento dentro das minhas metas, é dar ênfase e uma prioridade especial dentro das redes sociais aqui ao YouTube, um movimento que eu iniciei em 2023 e certamente daremos continuidade ao longo desse ano. A gente tem uma programação bastante interessante com a perspectiva de postagem de pelo menos 3 vídeos por semana, além das nossas tradicionais lives de quarta-feira. É um ano que vai começar com tudo e eu estarei junto aí de cada um e cada uma que assim confiar. Por isso, o que é que eu te peço? Para que você deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, é só clicar, acionar o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E faz a gentileza, compartilha, convida um amigo, indica aí a uma amiga, a um conhecido, a uma colega nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, nos seus amigos da escola, da faculdade, do curso, para que a gente possa crescer a nossa comunidade, que vai ser muito interessante. E mais uma coisa, além disso, coloca aí nos comentários quais são os temas, para além da parte criminal, que você gostaria de ver tratado aqui. Eu tenho estudado bastante sobre epistemologia, mas, sobretudo, sobre aspectos de neurociência, inteligência artificial, e vez por outra eu posso trazer, claro, se for interessante, temas aí. Vai indicando, vai dizendo aí. E o vídeo de hoje, aqui para inaugurar o ano, estou gravando no dia 4 de janeiro de 2024, é, de certa maneira, inovador. Não no sentido de ser, deixa eu só ajeitar aqui, de ser algo absolutamente revolucionário, porque não é. Mas são 5 dicas e no final eu vou dar mais uma extra, mas então 6 dicas absolutamente simples para que você seja acima da média em qualquer situação, em qualquer nicho, em qualquer círculo de convivência nesse ano de 2024. E são dicas simples, e o que é simples não necessariamente é fácil. E aí vai exigir um certo desafio, mas eu garanto a vocês que são hábitos absolutamente saudáveis e o mais importante é aquilo que a neurociência explica e estuda, apontando e diagnosticando, etiquetando como hábitos angulares. Alguns vão falar em hábitos de âncora. Eu não gosto muito porque a âncora baixa traz você para baixo ou faz com que você permaneça no mesmo lugar. Eu prefiro hábitos angulares, porque são hábitos que justamente vão te colocar não apenas de maneira satisfatória a cumprir aquela situação, aquele específico ato, mas que vai te propiciar aqui uma melhor qualidade de vida e instigar que você complemente e atue de acordo com uma lógica positiva em outros cenários da sua vida, beleza? Tranquilo? São absolutamente simples e absolutamente eficazes. Se você aplicar nos próximos 4 meses, eu garanto aos senhores e senhoras que sua vida vai ser transformada e, mais do que isso, vai ser justa e objetivamente capaz de te colocar acima da média. O primeiro ponto é que a média é muito baixa. E quando eu estou falando da média ser muito baixa, percebam, não é com arrogância, mas é uma característica, triste é verdade, mas do nosso povo do Brasil. Seja por aspectos culturais, seja por aspectos de hábito, seja em qual área social a gente enxergar,
são hábitos que não são aplaudidos aí por grande parte da nossa população. E veja, eu não estou comparando a nata econômica com a média da população, não, eu estou em qualquer nicho. Até mesmo eu convivo bastante tempo entre professores, entre alunos de curso de direito, tenho colegas, e claro, você percebe aí que muitas vezes as pessoas são bitoladas e muito estreitas. E aqui são hábitos que eu já procuro a inserir há bastante tempo na minha vida e que, ao menos na minha ótica, me permitem uma colocação, uma situação de enxergar com uma outra visão. Agora, perceba que para evitar qualquer aptidão de soberba de minha parte, é ao menos na minha ótica, eu quero ser assim. Se você não sente essa necessidade, você está absolutamente satisfeito com a sua situação, com a sua condição e não quer evoluir nessa perspectiva, você quer evoluir para outras situações, a amizade é a mesma, aqui não há uma receita de bolo, não quero padronizar ninguém. Mas se você quer ficar acima da média, aí eu sugiro veementemente a adoção e a assimilação desses hábitos, beleza? Então são hábitos angulares. E o primeiro que eu quero tratar é da leitura. A leitura vai te colocar, seja em que área for, absolutamente fora da casinha. E veja, Pedro, eu já estudo bastante, eu leio não sei quantos PDFs, eu leio não sei quantas doutrinas de direito, de constitucional, de processo penal, de direito penal. Tudo bem, isso é válido, isso é importante. Contudo, entretanto, todavia, não é a isso que eu estou me referindo. São leituras extrajurídicas, ou se você estiver tratando de uma pessoa de outra área que não jurídica, uma leitura extratécnica, uma leitura que envolva poesia, literatura, ficção, algo que te faça sair e identificar um mundo muito além daquela área do dia a dia e que te permita ler não com a preocupação e atenção de aprender, mas sim trazer esse hábito como uma leveza, como algo importante que vai te permitir ampliar os inputs e o grau de conhecimento. Coloca aí a leitura de uma poesia numa sexta-feira, uma poesia numa segunda-feira, coloca aí um livro de um autor da literatura importante que você sempre quis, ou ouviu alguém falando e sempre teve vontade. Eu sempre indico aqui os livros que eu tenho lido, ou que eu já li, que eu acho interessante, e aí você vai, claro, nessa ótica, assimilando. Pedro, mas eu não tenho tempo. E aqui é a grande chave. Perceba que normalmente a gente olha assim um livro e, poxa, eu estou cansado, passei o dia cuidando dos filhos, passei o dia estudando, trabalhando e estudando, e o cara ainda acha que eu quero ler. Aliás, eu quero ler, mas o cara acha ainda que eu tenho tempo de ler. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Perceba que isso é uma armadilha, um auto-boicote que inconscientemente você se coloca. Porque eu não estou dizendo aqui que você vai passar 2, 3, 4 horas do seu dia lendo. Não, você pode reservar 20, 30 minutos do seu dia. Então, o combinado é, esse ano de 2024, a gente tem, objetivamente, 366, afinal é um ano bissexto, dias. E aí eu te dou desconto de 66 dias. Você vai passar 66 dias sem ter essa, entre aspas, obrigação. Mas aqui a gente quer firmar um compromisso, e eu firmo com vocês também, de ler pelo menos 10 páginas por dia dos outros 300 dias. E veja, 10 páginas a coisa começa a ficar mais interessante. São os micropassos, os micro-hábitos que vão revolucionar a sua vida. E quando você enxerga assim, olha, eu te convido a ler 10 páginas por dia. Percebe que fica muito mais palatável? E quando eu te falar que são 10 páginas por dia, por 300 dias, você tem aí uma folga de 66 dias, você vai enxergar ao final do ano, cumprindo essa meta, absolutamente a quantidade de 3.000 páginas. Percebe como esse hábito é revolucionário? E você vai cair para trás quando eu te disser que 3.000 páginas é equivalente a 15 livros, de 200 páginas. Então, assim, é algo transformador. E você, ao final de cada obra, ao final de cada livro, vai ter uma outra visão. E veja,
Pedro, eu não quero leitura cansativa e tudo mais. Não interessa. Leia o que você quiser. Leia para você, leia como porque seja o que você estiver lendo, você vai ter uma oxigenação do cérebro, você vai ativar novas circuitarias cerebrais que vão te fornecer novos inputs, você vai se sentir uma pessoa mais interessante, você vai se sentir uma pessoa melhor informada, você vai se sentir mais seguro de frequentar determinados ambientes, você vai ser uma pessoa apta a ser um diferencial, a trazer uma novidade, vai ser enxergado positivamente por grande parte das pessoas e, independentemente disso, você vai ficar feliz consigo próprio. Isso é absolutamente transformador. Ah, Pedro, não estou conseguindo, então eu posso ler acho que 10 páginas por dia. Então não esquece as 10 páginas, bota 5 páginas por dia. Ao final você vai ter lido 1.500 páginas e dessas 1.500 páginas você está lendo acima 7, 8 livros equivalentes a de 200 páginas. Percebe como ainda assim pequenos hábitos são revolucionários, são transformadores? Por quê? Porque a média aí, se você pegar, pergunta na sua sala de concurso quantas pessoas leem livros não jurídicos. É a minoria. E é por isso que a gente vê, eu não gosto de falar muito não, mas uma geração muito rasa em termos de vida mesmo, de cultura. O pessoal meio vazio, meio superficial demais. Não seja mais um no meio dessa manada, pelo menos é isso que eu imagino, beleza? Então essa é a primeira dica que eu tenho aí. Vamos firmar esse compromisso? E se você tem dificuldade ou quer saber onde é que eu estudo, onde é que eu encontro livros, pode me perguntar, eu vou sempre estar sugestionando livros. Há vários perfis em redes sociais também, com listas, enfim, acho que você também vá uma procurada na Amazon, no Google, sugestões de temas que você tem interesse e vá nessa aventura, beleza? Aproveito para fazer, vou até deixar um link aqui na descrição do meu, a cada 15 dias eu envio via e-mail, numa lista específica, meu boletim. E nesse boletim eu compilo os principais posts jurídicos que eu faço nas minhas redes sociais e envio para você. E a cada 15 dias, na minha seção lá, eu tenho uma seção de lazer, de dicas culturais, eu sempre indico músicas novas, podcasts interessantes, livros bacanas, filmes, séries, vale a pena aí porque você se informa, você se atualiza e ainda tem essas dicas aí sempre com alguns comentários de uma certa diversidade, beleza? A segunda dica desses hábitos angulares é tenha uma agenda. A agenda física eu gosto mais porque a gente escreve, mas se você preferir uma agenda virtual, no celular, a amizade é a mesma. Mas que no domingo você já saiba o que você vai estudar, o que você vai fazer na segunda-feira, na terça-feira, o que é, porque você não perde tempo. E mais do que isso, você assimila e firma esses compromissos e verifica a sua capacidade de cumpri-los. Porque, ou se você não estiver cumprindo, está colocando uma agenda, uma meta muito severa, e isso não é bom, não é bacana, ou então você está com alguma falha aí e precisa identificar por qual razão você não está atingindo aquelas metas. Agora, além disso, você tem um ganho de objetividade e de tempo sobrenatural. Eu sempre faço um balanço aqui e mensalmente eu estabeleço aqui os meus horários. Eu tenho compromissos com meu filho, eu tenho compromissos com minha família, eu tenho família em outra cidade, eu tenho compromissos com a Defensoria Pública, eu tenho atividades além da Defensoria Pública e além aqui da parte de professor, que eu não divulgo aí, questão de filantropia, eu tenho meus esportes e tudo mais, eu não sou modelo para ninguém. Mas como é que eu sei? O fato é que eu tenho muita coisa. E se eu não tivesse uma agenda, algo firme, eu estaria absolutamente perdido. E mais do que isso, em termos de produtividade, você ter uma agenda evita aquele mal. Por exemplo, para estudar, você acorda na segunda-feira, o que é que eu vou estudar? Constitucional ou administrativo? Está errado. Você precisa saber, eu vou estudar administrativo, vou estudar atos administrativos, porque esse é o meu objetivo, esse é o meu cronograma. Se você reservar para planejar a semana, 1 hora e meia do seu domingo, isso já é um hábito revolucionário, beleza? Tranquilo? E é, de novo, importante. Quando você tem um horário e você começa a cumprir esse horário, você tem uma satisfação pessoal. Poxa, eu dei o check em todas as atividades que eu tinha hoje para fazer. Você vai ficando feliz, você vai se sentindo bem, você vai ganhando em autoestima. É aquilo que a gente reforça e fala, é também um hábito angular.
E nessa ótica de hábito angular, talvez juntamente com a leitura, mas mais do que a leitura até, o hábito angular que vai ter reflexo sensível em todas as áreas da sua vida, é o próximo, é a nossa dica número 3. Me refiro aqui à prática de exercício. E quando eu falo prática de exercício, não precisa ser um exercício intenso. Parece-me interessante, na minha ótica, eu sempre precisei, até porque eu tenho problema para dormir, então eu tenho que fazer exercício diariamente, eu só não faço, e às vezes eu até faço no domingo, mas é uma questão de se eu não conseguir dormir, Pedro, você é ansioso? Não, engraçado que eu não sou ansioso, mas eu preciso de pouco sono, mas ainda assim eu fico cansado, então eu preciso fazer exercício. Apesar de eu não fazer exercício todos os domingos, eu me dedico o domingo de manhã e à tarde, praticamente, é o meu filho, e aí, criança de 4, 5 anos, vocês já sabem, energia total, é praia, é piscina, é correria, e aí eu termino me desgastando bastante. Mas o exercício não precisa ser intenso. Se você quiser uma sugestão, eu acho, uma luta, o jiu-jitsu hoje eu faço, o judô é bacana, o muay thai, ou a academia, musculação, porque você vai colocar força, você libera a tensão, mas se você quiser uma corrida, se você não tem tempo, não precisa ser todo dia, mas vamos colocar aí a meta de 3 vezes por semana, uma caminhada de 30 minutos, você já transforma, pessoal, não precisa muito, mas precisa de constância. Ninguém vence uma pessoa constante. Você, qualquer transformação na sua vida que você queira, você consegue desde que você seja constante nos hábitos necessários a atingir. E em todos os processos, você precisa investir no seu CPF. E a prática de exercício é absolutamente necessária. Eu, particularmente, não consigo admirar, ou mais do que admirar, não consigo enxergar chance de uma pessoa admirável e exitosa que não consegue inserir a prática de um exercício físico. E veja, eu não estou falando da pessoa fitness, gostosona, gostosão, forte, isso é balela, isso aí é desnecessário. Isso aí é pura vaidade. Se você quer assim, tudo bem, mas não é a isso que eu estou me referindo. É autocuidado. E aí, quando você coloca 30 minutos, 40 minutos, 3 vezes por dia, de uma caminhada, de um trote, de uma corrida, de uma bicicleta, além de você abrir a sua mente, há vários e vários estudos, pessoal, que apontam como um absoluto necessário hábito para aquelas pessoas criativas é exatamente dar vazão a pensar abstrato. E a melhor forma de você descansar a mente, de pensar abstrato aliado a um bom sono, é justamente fazer esportes, andar ao ar livre. Por quê? Porque você consegue desconectar-se das suas obrigações, ou assim deve ser feito. Então, desde uma caminhada mais intensa ou mais leve, se você é iniciante, 40 minutos por 3 vezes na semana, isso é transformador. Isso sem falar que hormonalmente e endocrinologicamente falando, a gente tem aí a liberação de absolutamente um sem número de substâncias e hormônios produzidos no nosso corpo que são muito favoráveis a tudo. E se você estuda para concurso, se você trabalha, aqui é que redobra ou triplica a importância. Eu me refiro à endorfina, a serotonina, a dopamina, entre outros. A endorfina melhora a qualidade do seu sono. Veja como a prática de exercícios físicos regularmente, ela é um hábito angular. Melhora a qualidade de sono, fortalece o sistema imunológico. A gente precisa estar com um sistema imunológico bem aguçado para poder estudar, para aguentar a maratona de trabalho e assim sucessivamente. Aumenta a disposição, por mais que em um primeiro momento você fique cansado, você vai perceber que à medida que você vai praticando regularmente exercício, isso aumenta a sua disposição, favorece o emagrecimento e ao bom funcionamento do nosso corpo. A serotonina é o hormônio da regulação emocional. Hoje a gente vive e experiencia uma verdadeira chaga de ansiedade, e isso é absolutamente potencializado entre os meus alunos de concurso público, que estão estudando para concurso público. Por quê? Porque, de fato, é uma gangorra emocional e que a gente precisa estar muito calmo, muito tranquilo, muito ciente dos passos necessários para chegar até os nossos objetivos, não enxergar um eventual insucesso como uma queda absolutamente definitiva, e, para isso, ter as emoções
hábitos regulares é muito importante. Então, essa regulação emocional, as funções cognitivas, elas são absolutamente ativadas com a serotonina, ela favorece a captação e a construção de memória, tanto a memória imediata como a memória de longa duração, flexibilidade mental, auxiliando a gente, depois que passa dos 25, tem uma maior dificuldade no que tange a neuroplasticidade. A serotonina é absolutamente imprescindível para esse movimento de aprendizado de novos conteúdos, tudo isso através, vejam só, de pequenos hábitos, além da dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao sistema de recompensa. É aquela ideia de eu tinha essa meta e eu sou capaz, eu fui capaz de atingir. Então eu passei 30, 40 minutos caminhando, depois eu consegui durante 3, 4, 5 semanas seguidas, você vai ficando muito feliz, você vai ficando entusiasmado e o próximo passo é o quê? É aumentar o ritmo, é fazer um trote, é aumentar para 4 dias, e isso você vai se sentindo capaz. Poxa, eu comecei, estava num estágio, hoje eu já estou num outro estágio, e isso é um hábito angular, porque você vai perceber, vejam só, eu passei a fazer isso com as minhas agendas, eu passei a fazer isso com exercícios físicos, eu passei a ler conteúdos jurídicos, e perceba que as pessoas vão identificar isso. Algumas vão incomodar-se, outras vão admirar, e você puxa um colega, um amigo e vai gerando essa corrente de bem-estar, essa coisa que é absolutamente interessante e bacana de ser compartilhada, beleza? Tranquilo? Show de bola. O quarto hábito que a gente quer sugestionar é assistir filme, porque lazer é importante e aqui você amplia a sua capacidade cognitiva. Um filme, pessoal, a cada 15 dias. Você escolhe uma sexta-feira com um boyzinho, com a boyzinha, com um amigo, com uma amiga, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o cachorro, sozinha, não interessa. Mas escolhe um filme bem bacana que você queria, seja ele no cinema, seja ele no YouTube, se vocês quiserem, seja ele nos streamings da vida, e aí faz uma pipoca, ou faz uma salada de fruta, ou se é o dia que você quer jacar, você come uma coisa e assiste aquele filme, se presenteia com aquilo, e aí presta muita atenção, faz reflexões, pondera, se você quiser, Pedro, eu queria, faz, o que é que eu faço? Esse ano, 2023, eu terminei falhando, mas voltei a fazer em 2024. Eu faço a indicação, o que é que eu assisti, o filme que eu assisti, boto a sinopsezinha, boto o que eu achei do filme, por que eu indico, por que eu não indico, os autores, e aí, os atores, né, melhor dizendo, e aí eu faço ali minha fichazinha e vejo ao final do ano, ao final do mês, tudo aquilo que eu assisti. Eita, não lembro desse filme. Aí eu vou ler ali e já me resgato. Você vai ter um manancial cultural e vários inputs absolutamente decisivos. Agora, a dica de ouro, que eu até dia desses eu trouxe lá no meu Instagram, @profpedrocoelhodpu, e quero compartilhar aqui, é o seguinte: aqui você tem autorização para cada um mês, no mínimo 2 filmes, mas veja só, a cada 2 meses, pelo menos um desses filmes ou um outro terceiro filme tem que ser um documentário. E um documentário de áreas fora da sua área de atuação. Essa é uma história engraçada que eu separei. Nunca contei isso em aula nem em canto algum. São 2 histórias, mas a mais engraçada é a primeira. Eu já tinha esse hábito de ler, de ver documentários fora da minha área de atuação já há bastante tempo. Eu sempre gostei de documentário e tudo mais, e eu tinha nessa época 16 ou 17 anos, agora eu não me lembro. E dali tinha uns 2 meses, eu acho, que eu tinha visto, eu nem vou me recordar, tá? Mas eu tinha visto um documentário que era sobre a Semana de Moda de Milão, alguma coisa assim. Pedro, você gosta de moda? Eu sou um cara absolutamente ignorante sobre moda, não sei nada de moda, não sei absolutamente nada. Mas não sei por que cargas d'água, estava lá e vi, e falando sobre os bastidores de Semana de Moda de Milão, uma das mais importantes, se não a mais importante do mundo e tudo mais. Enfim, fiquei com isso, tal. E 2, 3 meses depois, eu estava numa festa de conhecidos e tudo mais, e tinha uma moça, solteiro, né, com 16, 17 anos,
tinha uma moça bem bonita e tal, com uns 20, 20 e tantos anos, e ela, isso é uma festa lá em Recife, ela tinha acho que 20 ou 21 anos, e eu com 16, 17, todo me achando. E eu disse, eu vou lá chegar. E aí, não, na verdade me disseram, ela é prima de alguém, enfim, estava passando férias lá em Recife. E ela fazia moda em São Paulo. E aí eu cheguei e o que é que aconteceu? Qual foi meu papo, minha abordagem? Todo mundo chegava nela e tudo mais para conhecer, para se aproximar. E aí eu já cheguei falando alguma coisa sobre o que é que ela achava sobre alguma coisa lá da Semana de Moda de Milão. Tinha um contexto, aí falei o nome de algumas coisas, memória tava quente, né? E aí, que cara interessante e tal, não sei o que, sei lá. Enfim, vocês já devem imaginar. O final deu tudo certo e ela ficou crente que eu sabia das coisas, mas lógico, eu dei aquele migué e tudo mais, e fui só fazendo as perguntas para ela ficar à vontade, e depois eu entrei aqui na habilidade do tio Pedro. Minha habilidade já ficou para trás, mas vejam só, atingir o meu objetivo naquela noite, e todo mundo ficou, puxa, caramba, ela não te deu um corte e tal. Aí, veja só, Pedrinho dando as dicas. Mas brincadeiras à parte, isso vai te permitir se sentir seguro em ambientes diversos. Dia desses, eu estava, acho que foi em Brasília, e aí fui para um evento que era de direito médico. E ali cheio de médico. Aí eu já estudado, né? O que é que eu fiz? Eu estou no meio de um debate sobre saúde, meu campo é o direito, não sou especializado em direito da saúde. O que é que eu vou fazer? Vou estudar, ler um pouquinho aqui, vi um documentário ou outro, li alguns textos. Por quê? Porque se eu me encontrar, me deparar, o que é que eu vou fazer? Eu vou conversar e eu tenho sobre o que perguntar, o que falar, o que apresentar de intervenção. Então, seja uma pessoa interessante. E como é que se torna interessante? Você tem uma quantidade, uns inputs aí variados. Você não precisa ser especialista e muito menos é interessante que você venda uma ideia de ser especialista naquilo que não é. Mas você já causa uma ótima impressão quando você demonstra que já ouviu falar daquilo, que tem interesse naquilo e você consegue ser uma pessoa ainda mais interessante. Só que eu havia prometido a segunda história. Uma vez eu fui, tudo bem que nesse caso é da minha área, né? Mas um tema que eu gosto muito de estudar, né, é a formação das organizações criminosas, sobretudo o Primeiro Comando da Capital, o PCC. E aí, uma vez eu estava atuando como defensor público e o cara não queria falar de jeito nenhum. E eu disse sobre o caso e eu, tudo bem, vamos jogar a conversa fora porque a gente precisa conversar. E aí eu comecei a fazer pergunta e mostrei conhecimento relativamente profundo sobre a estrutura do Primeiro Comando da Capital. O cara ficou tão à vontade e impressionado que eu conhecia a realidade dele, que terminou me falando, e aí eu consegui fazer uma defesa mais estruturada e bacana para ele, beleza? Tranquilo? E a quinta e última dica, além do bônus, aqui é bem rapidinho porque o nosso vídeo já está extenso, é diminua o uso das redes sociais ou pelo menos controle o uso dessas redes sociais. As redes sociais são bacanas, mas elas são uma das grandes ladras de tempo e dentro desse planejamento. Então, se coloque dentro do seu planejamento o horário. Então, comece, Pedro, eu sou viciado, então comece a estudar primeiro fora, longe do celular, não esteja logado em redes sociais se você estudar por computador, e você coloca aí metas de duas horas, ou de hora em hora, ou na pior das hipóteses de meia em meia hora, mas tente fazer esses intervalos, e aí na hora do almoço, na hora do jantar, ou depois do jantar, você usa isso, ou 4 vezes você entra para ver, não adianta ficar, é uma masturbação mental improdutiva, você ficar ali e tal, é maçante, é cansativo, não faz o menor sentido. Agora, óbvio, tem os perfis já direcionados para não ficar ali perdendo tempo. Eu utilizo para rir, então tenho perfil de meme. Eu uso para estudar, então eu vou todo final do dia, todo início do dia, ou na hora do almoço, ou 3 vezes nesse perfil de professor tal e professor tal, para que você tenha uma otimização. E lembra lá da dica número 2, que esses horários estejam consignados na sua agenda. E lembra, o mais importante é cumprir aquela agenda, porque isso vai te dar força e você sabe, você não está abdicando daquele conteúdo, porque é difícil a gente abdicar de uma hora para outra, mas você vai ver que se programando e tendo acesso controlado,
absolutamente você vai estar a par de tudo, você não está perdendo nada e você continua sendo produtivo e rompeu com a cadeia dos ladrões de tempo. E por fim, mas não menos importante, tá, pessoal? Descanse. Descanso é absolutamente necessário. Eu vejo aí uns idiotas, desculpa o palavreado, mas são idiotas que trabalham enquanto eles dormem. Vá pra casa do caceta, tá? Você precisa descansar, você precisa repousar, você precisa ter lazer. É óbvio que você precisa abdicar de muita coisa, porque a prioridade é outra, para desfrutar lá na frente. Mas a vida também é aqui e o agora. Uma frase que eu sempre falo é: a felicidade ela não pode estar no ponto de partida nem no ponto de chegada. Você precisa ter um ponto de partida e precisa saber onde quer ir, para onde quer ir, que é o seu ponto de chegada para aquele objetivo, mas não pode deixar para ser feliz ao chegar nesse ponto de chegada, porque acredite, se você deixar, você não será feliz. Vai ter uma alegria momentânea, mas a felicidade, ela é construída no caminhar. Então não deixe de praticar a felicidade, não deixe de descansar, não deixe de inserir o lazer, seja saída com os amigos, seja tomar uma cervejinha, tomar um vinho, sair com o namorado, sair com a namorada, ver um filme, enfim, o lazer que você desejar que esteja dentro da sua programação. Não é uma programação de lazer, mas toda e qualquer programação de trabalho, toda e qualquer programação de estudo e todo e qualquer projeto de médio e longo prazo precisa ter dentro de uma das suas etapas o lazer, o descanso, porque senão não é sustentável. E quem disser que é sustentável pode acreditar. Até deve ter ou até pode ter chegado ao objetivo final, mas chegou absolutamente quebrado. E eu não quero que vocês cheguem quebrados. A gente junto, ao longo de 2024, vai, se não chegar até o local em que você quiser, a gente vai se aproximar muito desse local. Mas a gente vai se aproximar caminhando de forma sustentável, feliz, alegre e com muita objetividade, beleza? Tranquilo? Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu, não esqueçam de deixar o joinha, comentar o vídeo e a gente vai ter muita coisa bacana ao longo de 2024. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau!